Hoje é sexta, 8 de dezembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo fará contratações que o mercado vai ficar totalmente assustado pelo que o Glorioso pensa em fazer para a próxima temporada? Pelo menos foi isso que o André Rizek disse, e eu também apurei alguns detalhes aqui para vocês. O Glorioso tem interesse no Cauli, um dos destaques da equipe do Bahia no Campeonato Brasileiro e torcedor do Botafogo. E outro ponto, Eduardo vai voltar para o mundo árabe? Não vai ficar no Botafogo? Vou falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Tá vendo essa garrafinha aqui? Da Golcase, meus amigos. A Golcase, além de você poder comprar capinhas de vários modelos para telefones celulares, vocês também podem comprar essa garrafinha aqui, ó, por exemplo, que me acompanha em tudo que é lugar. Se vocês me encontrarem com mochila na rua, vocês olharem para o lado, essa garrafinha tá ali, ou dentro da minha mochila ou na lateral, porque ela é prática. Nesse calor maluco, ela conserva a água numa temperatura bem interessante e tem lá na Golcase. Ela é bem legal porque você pode aqui, ó, personalizar. Essa aqui tem escudo do Botafogo. Você tem outros modelos em relação ao Botafogo. Se você quiser também de outros clubes, de outras possibilidades, também tem como você comprá-las lá na Golcase. Vou deixar aqui o QR Code para vocês entrarem na lojinha do Botafogo, onde vocês encontrarão essa garrafinha, ou cliquem no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição. Também, com esse link, vocês encontrarão capinhas do nosso Botafogo de Futebol Regatas. Essa garrafinha aqui, eu sou fã dela. Vou deixar aqui até o final do vídeo, aqui do meu lado. Aparecendo aqui. Ó. O nome do meia Eduardo, camisa 33 do Botafogo, que fez um início de campeonato brasileiro muito bom, uma metade de campeonato brasileiro boa. Ele começou muito bem, depois fez um bom brasileiro e termina muito mal a temporada. E foi um dos responsáveis pela derrocada que o Botafogo teve, tem despertado o interesse de algumas equipes. É um jogador que todo mundo olha no mercado do Brasil. É um atleta que foi muito bem avaliado. E hoje, nesse mercado da bola, e as pessoas vendo que muitos desses jogadores não continuarão dentro do Botafogo, ele tem sido foco de vários clubes, né? De conversas internas. E olha, o Eduardo tá ali no Botafogo, de repente pode conversar com o clube. Até mesmo pelo que eu tenho conversado com pessoas ligadas ao futebol, esse é um papo que tem acontecido demais em relação ao nome do Eduardo. Porém, ontem, o Al-Suqor, deve ser o nome mais ou menos assim, clube da segunda divisão árabe, teria interesse em levar o camisa 33 do Botafogo, que tem contrato com o clube até o final do ano que vem. Essa informação foi passada por um jornalista daquele país. Essa informação ali rodou o dia todo em diversos portais árabes. Mas o Eduardo é daqueles jogadores que hoje a paciência do torcedor é praticamente nula. Eu acho um belíssimo jogador, fez boas partidas, foi importante para o Botafogo em determinados momentos, mas foi um dos atletas que se queimou demais nessa reta final. E se o Botafogo receber uma proposta interessante, já que possui contrato com o jogador, você não vai liberar o Eduardo simplesmente por liberar. Você tem ali uma multa que é de 10 milhões de euros. Claro que ninguém vai pagar esse valor por ele. Se o Eduardo despertar o interesse de algum clube do Brasil que, além desses interesses que eu falei anteriormente, né, de, pô, Eduardo é bom jogador, de repente cabe aqui, cabe colar, você também tem a situação de usá-lo como uma moeda financeira e uma moeda de troca. O Eduardo recebe um salário alto, um dos maiores do Botafogo, mas em contrapartida pode ser usado como uma moeda de troca bem interessante na temporada financeira, ou até mesmo se algum clube brasileiro nos procurar em relação a ele, você pode, olha, eu quero esse jogador e esse aqui pelo Eduardo. Ou eu quero uma grana e esse jogador aqui pelo Eduardo. Você pode barganhar em relação a ele. Por isso que eu tenho falado muito com vocês. O Botafogo não pode, vou mandar o Eduardo embora, vou mandar o Marlon Freitas, mandar o Marçal. Não, mandar o Cuesta, não. Você tem que usar esses jogadores. O Botafogo, depois de muito tempo, tem um plantel, alguns jogadores que valem ainda no mercado, que você pode usar como uma moeda de troca, e você tem que saber fazer isso visando o ano de 2024. Se você não receber nada que seja interessante para o Eduardo, fique com ele no elenco. Contrate outro jogador para disputar a posição e deixe ele no banco, ou deixe ele revezando entre titularidade e reserva. Você não pode abrir mão de jogadores simplesmente por abrir mão e tomar um prejuízo financeiro. O Botafogo tem que saber utilizar muito bem
as peças que possui no mercado. Pelo menos eu acho isso, não sei vocês. Comentem aqui, também deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Fica aqui um recado, hoje será o episódio número 100 lá do Resenha com TF, meu podcast. Quem não conhece, o link tá aqui embaixo. Foram vários papos bem bacanas, alguns tiveram repercussões bem interessantes na mídia, e é meu outro canal aqui no YouTube. Temos uma parcela muito grande de amigos que seguem aqui o canal do TF, que seguem também o Resenha. Se você não seguiu, siga lá para dar aquela moral, também acompanhar o episódio. Lá não é um canal do Botafogo, é um canal geral, que eu falo sobre tudo. E hoje o convidado número 100 será o botafoguense, humorista, ator Marcelo Adnet. Vamos falar sobre tudo, sobre o Botafogo, imitações. Cara, vai ser um papo bem bacana, eu tenho certeza que vocês vão curtir hoje às 14 horas e 30 minutos lá no Resenha com TF. O Botafogo ontem, segundo o jornalista André Rizek, no seu programa, disse que o Botafogo vai surpreender muita gente com as suas contratações visando a temporada de 2024. Essa é a informação dele e bate com o que eu tenho também de informação. O Botafogo, ele vai buscar jogadores, vai contratar atletas, vai buscar atletas, mesmo alguns que você tem que pagar pelos direitos econômicos. O Botafogo vai ter essa possibilidade para a próxima temporada. Não vai buscar apenas jogadores em final de contrato, jogadores livres, não. O Botafogo vai olhar tudo no mercado. Jogadores com idades intermediárias, jogadores com idades médias, com um perfil um pouco diferente dos jogadores desse ano. Pelo menos essa é a intenção, de ter um time com um perfil mais vencedor, um time que tenha uma intensidade maior, um time que seja mentalmente mais forte. Então o Botafogo está mapeando jogadores de todas estas maneiras em busca de reforços para a temporada que vai começar a partir do dia 7 de janeiro. E isso é muito importante, o Botafogo tem que ter essa ambição. Esse ano termina de uma maneira decepcionante. O Botafogo, como a gente falou agora há pouco do Eduardo, você tinha bons jogadores que no momento-chave caíram de rendimento. E você não tinha jogadores à altura para que você pudesse substituí-los. De novo, temporada que vem, se o Botafogo conseguir ir bem em todas as competições, nós teremos terceira fase da Copa do Brasil e de volta, oitavas e de volta, quartas e de volta, semi de volta, final e de volta. Mais 10, 12 jogos na Copa do Brasil, não contei aqui por alto. Mais 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, mas pelo menos, com o time titular a partir da quarta rodada no Campeonato Carioca, tendo que jogar, o Botafogo chegar até a final da competição, teriam 7 jogos na fase de grupos, na fase ali, na Taça Guanabara, mais 2 partidas em uma provável semifinal, 9, 11, contando a final, mais Copa Libertadores, que você já começa com 4 partidas para entrar na fase de grupos mais 6, então você teria ali no primeiro semestre 10 partidas só na Libertadores da América, e se você for avançando mais 2 por fase. Então você pode ter mais um ano com mais de 60, 70 jogos na temporada. E o elenco do Botafogo sentiu muito isso nesse ano. Então a diretoria, ela tem que olhar este perfil. Você tem que ter realmente 2 jogadores fortíssimos por posições. Não adianta você ter um jogador em uma posição X e uma posição Y que seja diferenciado e você olhe para o banco e ter um jogador mais ou menos. Contratações podem dar errado. É normal do futebol. Alguns jogadores você pode olhar e de repente você tinha uma esperança muito grande e esse atleta não acontecer. Isso pode acontecer. É algo que a gente tem na cabeça. São Paulo contratou Rames Rodrigues e foi abaixo do esperado. Colocando esse exemplo básico. No Flamengo, o Cebolinha começou a render agora. Estava sendo criticado pela torcida da Gávea. Voltou a jogar um pouco melhor com o Tite, que já o conhecia da seleção brasileira, então começou a render. Nem sempre o nome mais cascudo, medalhão, jogador mais conhecido é uma certeza que vai dar certo. Mas para o ano que vem, o Botafogo tem que apostar em jogadores que tem um histórico, nas últimas 5 temporadas, 3, 4 temporadas com nível alto. Você não pode contratar para o ano que vem, que será muito importante para o Botafogo se consolidar depois dessa derrocada no final do Campeonato Brasileiro, jogadores que em 5 temporadas foram 5 temporadas medianas. Ou contratar jogadores que só brilharam em equipes médias ou pequenas, porque pode acontecer o que houve com Marlon Freitas. O jogador que estava acostumado em jogar em equipes menores, chega no Botafogo com uma pressão na reta final do Campeonato Brasileiro e cai de produção. Então a gente tem que ver isso, tem que analisar todos esses pontos. O departamento de futebol do Botafogo tem que ter esta consciência e esta cabeça. E o Botafogo tem que fazer isso que o Rizek falou, e é o pensamento de aumentar, melhorar a qualidade e ter um ponto que é importante que eu vou falar com vocês dentro do Almoço com o TF. Celeridade nas contratações. O Botafogo sempre deixou que muitas delas acontecessem mais para o final da janela. Esse ano, que vai começar, você não pode fazer isso. O Botafogo tem que ter celeridade, será o papo
que a gente vai ter logo mais dentro do almoço. Agora começou aquele período, né, que vários jogadores são colocados em diversos times e ontem surgiu o nome de Cauli. A informação é do jornalista Antônio Neto, tive o prazer de conversar recentemente com ele pelo WhatsApp do meu amigo Matheus Barbaço. Parabéns pro Bahia que ficou na primeira divisão para alegria do meu amigo Barbação, gente boa, gente da melhor qualidade, adoro o Barbaço e não conheço pessoalmente, quero conhecê-lo esse ano na Série A do Campeonato Brasileiro, algum jogo entre Botafogo e Bahia aqui no Rio ou lá em Salvador. E eu tive a oportunidade de conversar com o Antônio Neto, que tem um canal no YouTube, o ECB TV, né, falando que o Cauli é um jogador que está despertando interesse de várias equipes. Botafogo, Flamengo e Palmeiras teriam interesse nesse jogador. Pô, Tef, mas o Botafogo tem interesse nesse atleta de 28 anos, foi um dos destaques da equipe baiana no Campeonato Brasileiro, com 47 jogos na temporada, onde ele fez 10 gols e 9 assistências. Botafogo, ele avalia positivamente o Cauli, mas sabe que é um atleta muito acima em relação à parte financeira, e hoje o Bahia é do Grupo City. Você não vai chegar com qualquer proposta financeira de 4, 5 milhões de euros e agradar ao Bahia para você tirar o Cauli. Não, dinheiro não é problema hoje para o Bahia em relação às ofertas que eles podem receber. Apesar do Cauli ser um jogador que o Botafogo gosta, praticamente improvável de acontecer por esses quesitos que eu falei anteriormente. O Bahia tem a grana do Grupo City. Então você não vai conseguir ter uma movimentação no mercado para, o Bahia tá precisando de grana, cara. Vamos lá oferecer qualquer 3, 4 milhões de euros 2, 3 milhões de euros que o Bahia vai aceitar, mesmo o Cauli sendo botafoguense. Se o Bahia tivesse caído para a segunda divisão, aí talvez você tivesse esse ponto diferente, né, de ter um Bahia que talvez segurasse um pouquinho mais ali os seus recursos para jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Mas como o Bahia não caiu, é uma negociação muito difícil de acontecer. Mesmo Flamengo e Palmeiras, players que têm muito dinheiro, eu acredito que também eles encarem como algo bem mais complicado. O Palmeiras é a equipe, se eu não me engano, que teria uma predisposição financeira um pouco maior, já que vendeu o Ender, que tem muito dinheiro em caixa. Mas mesmo assim, eu acho, isso é uma opinião, não é uma informação, eu acho muito difícil alguém conseguir avançar. E até mesmo pelo que eu conversei com o Matheus Barbaço ontem, que é o canal Sou Mais Bahia, o principal canal do clube baiano, ele acha muito difícil que o Cauli saia da equipe soteropolitana na próxima temporada. Então tem essa informação também, que é do Matheus Barbaço, que ele acha muito difícil que o Cauli saia do time que ele atua muito bem. Uma pena, porque seria um ótimo reforço, entrar dentro daquilo que eu falei com vocês. Jogador de qualidade, intenso, botafoguense, seria um ótimo reforço, mas eu acho isso particularmente é uma negociação que não vai acontecer. Mas é um atleta que realmente agrada o Botafogo. Isso não é mentira. Quem trouxe a informação tem completa razão. É um nome que agrada muito internamente, mas todos sabem que é algo bem improvável, porque é muito caro e tem também a situação do Grupo City. Tamo juntos, fiquem com Deus, fogo neles. Volto ali por volta de meio-dia com o nosso almoço com o TF. E, claro, 2 horas em ponto, 2 horas e 30 minutos. Resenha com o TF, com Marcelo Adnet. Vejam lá, vocês vão curtir. Beijo.